Bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador. Seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículo 35, capítulo 10, versículo 1, versículo 1 e versículo do 6 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedis, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós vemos que Jesus, no Evangelho de hoje, percorre todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas o Evangelho do Reino de Deus e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus, vendo esse povo que sofria, ele se compadeceu dela, teve compaixão de cada uma delas, porque essas pessoas estavam cansadas e abatidas, eram como ovelhas sem pastores. Os líderes religiosos, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, as pessoas que eram responsáveis pela aliança do reino de Deus, por cuidar da religião judaica, só tinha um próprio interesse, só via o seu próprio interesse. E as pessoas muitas vezes eram excluídas, estavam perdidas. E Cristo tem compaixão e reconhece que a messe era grande e eram poucos os operários. Cristo quer que os discípulos participem no anúncio do reino de Deus, que Ele pede para que Ele solicite mais trabalhadores para a colheita do reino de Deus. Cristo é esse bom pastor, enviado por Deus para resgatar essas ovelhas que estão perdidas, feridas, humilhadas, cansadas e abatidas. Mas Ele conta com a ação humana para que o projeto do reino de Deus seja estabelecido, para que o anúncio do reino de Deus seja estabelecido. Por isso Ele chama os 12 discípulos e lhes manda ir anunciar o reino de Deus e deu-lhes poder. O Cristo deu poder para os discípulos para expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidades. O Cristo não envia os discípulos para aquelas pessoas que estão sadias, mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cristo quer resgatar esse povo que estava perdido, que estava sem pastor. Então Ele conta com a ação dos discípulos para participar desse projeto da salvação. E Jesus pede para eles anunciarem que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. O que Cristo fazia, o que o próprio Jesus fazia, Ele deu poder para seus discípulos fazerem. E Ele faz uma grande observação para eles. De graça recebestes, de graças deveis dar. Meus irmãos, esse é o projeto da salvação.
Quantas pessoas estão perdidas, quantas ovelhas estão perdidas por falta de pastores, ou aquelas pessoas que também são responsáveis, ou se dizem líderes, que se dizem pastores do reino de Deus, só pensam em si, só pensam no seu interesse, não pensam no projeto da salvação, que é o principal projeto de Deus, do anúncio do reino de Deus. O anúncio do reino de Deus não é nada para essa vida, mas é um projeto de salvação, é um projeto da vida eterna. A ação de Deus, pela graça e a misericórdia de Deus, Ele deu o poder de curar todas as enfermidades, doenças, expulsar os espíritos. Mas o principal projeto do anúncio do reino de Deus é a nossa salvação. Portanto, meus irmãos, que nós sejamos esses trabalhadores que tanto a messa precisa, tanto que Deus precisa, que nós sejamos esses trabalhadores, que anunciemos o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, que nós possamos fazer parte desse projeto de salvação, que nós supliquemos a Deus que envie trabalhadores para a messe, para que participe dessa colheita, que vá atrás, anunciando o reino de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, que nós possamos resgatar essas ovelhas que estão perdidas, que estão prisioneiras desse mundo, que escraviza, que corrompe e que nos afasta de Cristo e afasta da nossa salvação. Supliquemos a Deus para que nós possamos a cada dia ter mais trabalhadores para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.